Depois de definir claramente o problema de negócio, o próximo passo é buscar os dados necessários para realizar a sua análise. Tem que buscar a matéria-prima, dados históricos, com a relação entre o tamanho da casa, do apartamento e o valor do aluguel. Ah, mas a minha empresa não tem esses dados históricos disponíveis. Então tudo bem, pode fechar o computador, vai para casa dormir, descansar, vai passear na praia, vai fazer alguma coisa, porque não há o que fazer. Eu preciso de dados históricos. Está claro isso para você? Todo o nosso trabalho aqui envolve análise de dados. Se a empresa não tem os dados históricos disponíveis, bom, não tem como responder a pergunta de negócio, não é? É curioso, porque eu recebo essa dúvida com frequência aqui na DSA. Ao longo dos anos, né, eu já ministro aulas há muito tempo aqui no nosso portal, mas ao longo dos anos eu percebi que essa dúvida veio diminuindo à medida que estamos educando, não é, cada vez mais e mais pessoas. Mas ainda recebo com alguma frequência. Instrutor, estou gostando das aulas, estou aprendendo, realmente ciência de dados é bacana, ajuda a empresa, mas minha empresa não tem os dados ainda, o que eu faço? Bom, não tenho o que fazer. Continue estudando, peça para a empresa começar a coletar os dados imediatamente, já está atrasada se não está coletando, e aí espere daqui a 2, 3, 4, 6 meses, quando tiver uma massa de dados razoável, aí você volta e continua o projeto. Se não tiver dados históricos, você não pode simplesmente criar uma massa de dados do além para fazer o trabalho, né? Eu preciso de dados para poder responder à pergunta de negócio que a empresa precisa para poder tomar suas decisões, criar seu plano estratégico e assim por diante. De onde virão os dados? Podem vir do ambiente interno, de sistemas da empresa, por exemplo, ou a empresa pode buscar esses dados externamente. Pode buscar algum tipo de órgão, departamento, onde os dados estão disponíveis, por exemplo. Talvez tenha dados públicos, não é, disponíveis. Cabe a você, cientista de dados ou engenheiro de dados, não é, buscar os dados necessários e começar o trabalho. Para esse exemplo, o que eu fiz? Eu trouxe uma massa de dados que reflete exatamente essa relação entre tamanho de casa e valor do aluguel, além de outras variáveis. Você vai encontrar esses dados aqui em dataset.csv. Então lá está. Eu tenho o valor do aluguel, eu tenho a área em metros quadrados, o ano de construção do imóvel, código da localidade, número de banheiros, número de cozinhas e o código do bairro. Isso aqui é suficiente para o meu trabalho. Talvez eu não tenha um volume de dados suficiente, mas os atributos já parecem ser suficientes para realizarmos o trabalho de análise. Se por acaso não for suficiente, é só você ir buscar mais dados, mais atributos, aplicar um trabalho de engenharia de atributos conforme necessário. Aí são várias e várias técnicas e estratégias que nós ensinamos aqui nos cursos da DSA. Pois bem, são dados fictícios para esse exemplo, não é? O objetivo aqui principal é, claro, ensinar o processo para você. Vamos então para o Jupyter Notebook. Começamos primeiro com a versão Python usada neste trabalho. Recomendo que você use a mesma versão. Os pacotes necessários. O Pandas, porque eu vou precisar importar os dados e colocar no formato de tabela. Seaborn e Matplotlib, porque eu vou criar gráficos durante todo o trabalho. E o Stats Models. Do Stats Models, eu estou chamando o pacote API. Estou dando um apelido, SM, Stats Models, as iniciais. Mais à frente, aqui mesmo, durante o capítulo, eu vou apresentar formalmente para você o que é o Stats Models. Por hora, apenas importe os pacotes. E então, na sequência, podemos carregar os dados. Veja que eu estou buscando o dataset.csv com a função readCSV do Pandas. Vou gravar isso no dataframe que eu chamei de dfdsa. Executa, vamos dar uma olhada no shape. Veja que nós temos 3.000 linhas para 7 colunas. O número que vem primeiro é o número de linhas. O segundo número é o número de colunas. Eu então vou verificar as colunas. Vou chamar o atributo columns. Lá estão elas. Vamos visualizar uma amostra dos dados. Aqui estão. Então veja que eu tenho cada linha representando uma casa, um imóvel, um apartamento, ok? Onde eu tenho o valor do aluguel, tá, um dado histórico, a área em metros quadrados, o ano de construção do imóvel, código de localidade, pode ser um local qualquer, um bairro, por exemplo, ou uma região, um distrito, assim por diante. Depois eu tenho número de banheiros, número de cozinhas e um código do bairro. Esses dados podem ser obtidos, muitas vezes, em órgãos públicos, instituições, dependendo da empresa, se é uma imobiliária, por exemplo, não é? Que é muito comum no Brasil, talvez tenha esses registros, você pode usar isso para o processo de análise. Para finalizar essa parte inicial, vamos chamar o método info, que mostra um resumo das colunas. Então veja que eu tenho 3.000 registros,
eu tenho os índices, não é, de 0 a 2,999, você já está cansado de saber, não é? A indexação em Python começa por 0. Eu então tenho 7 colunas, veja que todas elas são non-null, então aparentemente não tem valores ausentes, podemos confirmar isso depois se necessário, mas realmente não tem. E então tipo float 64, que é o tipo de casa decimal, não é, em linguagem Python, e os outros como int 64, que é o tipo inteiro. Pronto, conjunto de dados carregado com sucesso. Esses dados podem vir das mais variadas fontes. Isso aí é um outro trabalho que pode ser realizado pelo engenheiro de dados ou pelo cientista de dados, dependendo da empresa. No próximo vídeo continuamos. Até lá!